Então, no que nós tínhamos discutido anteriormente, a última vez que a gente se encontrou, nossa última aula, nós trabalhamos a ação, né? Trabalhamos terminamos, né, a discussão sobre as contribuições, possíveis contribuições para a torção. Então, nós vimos que o acoplamento de bósons, né, campos escalares ou campos vetoriais, tipo de vírus, né, campos vetoriais, bósons vetoriais em geral, com a gravitação, dentro do cenário da gravitação de Einstein-Hilbert, não dá torção. Torção, ela vem exclusivamente dos fermis, e nós entendemos que os fermis, eles dão contribuição para a componente pseudo-vetorial da torção. A gente viu que a torção, a parte tensorial dela e a parte vetorial ela se desacoplam, e a parte que é pseudo-vetorial dá uma contribuição. Foi basicamente a discussão que a gente teve no final, foi o acoplamento de matéria ou Young-Lewis com a gravitação. E aí a gente ficou de dar uma olhada agora um pouco no aspecto da dinâmica. Existem, como nós já colocamos nas aulas anteriores, várias possíveis propostas para gravitação, quer dizer, termos cinéticos na gravitação. Então, nós temos a primeira proposta que a gente vai usar, vamos trabalhar com a mais tradicional, que é o lagrangiano de Einstein-Hilbert. O lagrangiano de Einstein-Hilbert, a proposta dele é o termo de escalar de curvatura. Então, nós trabalhamos com esse termo de menos 1 sobre 2k2, nós já vimos que é bastante o comprimento de Planck. Então, esse k tem dimensão de 1 sobre massa, massa menos 1, e esse k está ligado ao comprimento de Planck, né? Ou a energia de Planck, massa de Planck. Então, esse k está aqui, a raiz quadrada, k é a raiz quadrada de g. E nós temos aqui o lagrangiano, como nós já tínhamos estudado antes, na formulação da Filbay, é o determinante da Filbay e os inversos da Filbay contraídos com a métrica, ou contraídos com um tensor de Riemann, que depende apenas da conexão de spin. Então, vamos supor, então, nós vamos olhar agora, pegar o lagrangiano de Einstein-Hilbert sem matéria. Então, nós não estamos introduzindo matéria, por quê? Porque nós estamos interessados apenas na propagação dos graus de liberdade gravitacional. Então, nós não estamos interessados na interação com a matéria. Nós estamos querendo apenas ver a propagação ligada aos graus de liberdade gravitacional. Aí nós já tínhamos discutido, existem propostas distintas. A gente pode colocar termos de curvatura ao quadrado, termos de torção. Nós estamos olhando só o caso mínimo, que é o lagrangiano de Einstein-Hilbert, que, no caso de não ter matéria, nós tínhamos derivado as equações para a torção, para a conexão, para a Filbay, para a conexão de spin. Então, nós tínhamos, se vocês se lembrarem bem, se a gente se lembra aí, né, quando a gente derivou em relação aos inversos da Filbay, não pode derivar em relação à Filbay, a gente ganha a nossa equação R, μ, A, menos 1/2, do E, A, R, igual a 0. É a equação para Filbay. E depois a equação da conexão de spin, que nós tínhamos trabalhado também, usando algumas identidades envolvendo a torção, e tínhamos visto que essa equação dava para nós dmi, determinante da Filbay, MA, MB, maximitizado. Isso aqui igual a 0. E aí nós tínhamos visto que essa equação aqui implica para nós automaticamente que a torção é nula. Então, torção nula por se tratar de gravitação pura. Caso houvesse acoplamento com a matéria fermiônica excitaria uma componente não nula da torção. Por isso que a gente tinha discutido. Então, vamos partir do pressuposto que a gente tem Einstein-Hilbert puro, portanto, torção zero. Se a torção é nula, torção sendo nula, a conexão de spin
é a conexão de spin canônica sem contorção. Então é o próprio que a gente chamava de ômega zero, ômega mi, ômega zero mi AB. Então a conexão de spin é a conexão canônica. Sempre isso é verdade também, sendo a torção nula, sendo a contorção nula, a conexão afim é a conexão afim, é a conexão de Christoffel. É o gama zero e aí a gente, com isso, a contorção, a torção sendo zero, a conexão de spin não é mais um grau de liberdade independente, então a gente pode trabalhar só com a métrica ou com a firma. Então, com isso, a gente reformula e aí a gente pode passar para a formulação usual da métrica e aí a gente multiplica a equação de Einstein pela Filbay, pelo inverso pela Filbay, e a gente ganha R mi meio de G de R igual a zero. E essa equação, então, aqui, ela é compatível, quer dizer, a própria ação de Einstein-Hilbert, ela se torna a ação na forma usual da formulação meta. Menos 1 sobre 2 cata 2, 4x, ela vai ter raiz quadrada de menos g, que é o E, e aí, escalar de curvatura. Na verdade, é isso aqui, é g, i, g, cata, lambda, r, então, a ação de Einstein-Hilbert ficou agora escrita na forma usual. E aí, claro, como nós não temos a conexão de spin, deixou de ser um grau de liberdade independente, nós temos a curvatura escrita em termos do símbolo de Christoffel mesmo, da conexão afim sem torção, que no fundo é a meta derivada da meta. Então, esse objeto aqui, nós sabemos quem é, o objeto que vai dar. Então, para nós, a curvatura, né? R, mi, cata, lambda, esse R de mi, isso aqui, R de mi, lambda, é para nós, para lembrar dessa expressão que a gente tinha lá. E nós sabemos também quem é a conexão de Christoffel. Ô, José, aqui embaixo dá para pegar? Dá? Gama zero, mi, cata, nós sabemos. Então, é meio, g, Isso aí o livro está tudo. imagina. Esse é bom, exatamente.
Isso aqui a gente já sabe. Estou só botando aqui porque a gente vai precisar dessas expressões agora para algumas considerações. Então, a nossa ideia é pensar que a solução trivial dessas equações, as equações de Maxwell, os materiais, se a gente olhar as equações de Einstein aqui, se a gente imaginar que a métrica de Minkowski é automaticamente uma solução dela. Se a métrica for a métrica de Minkowski, todas essas derivadas aqui são zero, portanto a conexão afim é zero. Então, uma conexão sendo zero, automaticamente tudo aqui é zero. Então a métrica é a métrica de Minkowski, a curvatura é nula, então a métrica de Minkowski é uma solução trivial dessa equação. Então nós vamos tomar que aquilo que é a flutuação, aquilo que é a solução clássica estável para nós, é a métrica de Minkowski. Então, vamos pegar a métrica de Minkowski como o vácuo, né? Como sendo, vamos dizer assim, o estado fundamental. E o que nós pretendemos quantizar, como sempre, são as flutuações em relação a essa configuração, que é a configuração de mais baixa energia, a configuração mais trivial, tudo constante, toda métrica constante, então nós não temos curvatura. Então essa é a solução que a gente vai tomar como solução estável clássica, em torno da qual a gente vai estudar as flutuações. E aí a gente faz a usual expansão chamada expansão linear. A gente trabalha a métrica, né, como sendo uma perturbação em torno da métrica plana. Colocamos então aqui a constante de gravitação K, porque isso aqui tem dimensão de massa A-1. Então, para nós, o nosso campo de flutuação é esse campo simétrico de rank 2, dimensão canônica de massa 1. Então, H' é um campo bosônico, né, com a dimensão de massa 1. Como qualquer campo escalar, como é o caso do campo escalar, como é o caso do campo de Young-Mills. Os campos bosônicos têm dimensão canônica 1, porque são campos que têm equações com derivadas segundas. Então, ele aparece, né, na ação com derivada primeira em termo quadrático. Então, ele tem dimensão de uma forma. E aí nós já lembramos das nossas análises do grupo de Lorentz, que é essa representação aqui, H' é um tensor simétrico. Então, um tensor simétrico, esse objeto aqui, então ele pertence à representação do grupo de Lorentz. Esse objeto aqui tem 16 componentes. Essa representação 1, né, ela vai ter 1, ela tem dimensão, H' é a representação, simétrica. Então, essa aqui é a representação simétrica, tem 10 componentes. Então, são 10 componentes, essa representação e a representação 1 mais a representação 0, 0, a representação escalar. Então, aqui eu tenho dimensão 9, eu tenho 9 componentes, 2i mais 1 vezes 2j mais 1, então eu tenho 9, dimensão 9. O que é 1 é 0? A nossa análise do grupo de Lorentz, porque isso aqui é simétrico e tem traço aqui, certo? Então, e aí nós sabemos que essa representação, então, ela tem spin 0, tem spin 1 e tem spin 2. Ela vai ter spin 0 aqui, spin 0 aqui. Então, ela tem 2 spin 0, tem um spin 1 e um spin 2. Então, em princípio, ela tem 5, 8, 10 componentes. As 10 componentes estão aqui. 2 componentes escalares, uma componente vetorial, então aqui 2, 3, 5. 2j mais 1 aqui é 5, 5, 5, 10. Então, no princípio, a gente tem as 10 componentes do campo distribuídas nesses modos de polarização. Você está sabendo o crescimento. Eu estou sabendo o crescimento, qual é o direto inimigo. A métrica é simétrica, então aquela decomposição é uma decomposição simétrica. E aí nós sabemos também que a simetria que está em jogo aqui, a conexão de spin, deixa eu ver se é um grau de liberdade independente. Então, o que nós temos aqui o que nós estamos fazendo? Uma linearização da métrica, que é o campo
cuja dinâmica a gente está procurando, quer dizer, o campo que no fundo a gente quer quantizar. E aí nós fizemos uma linearização da métrica. Vamos olhar então a simetria que o lagrangiano de Einstein-Hilbert tem, que a ação de Einstein-Hilbert tem. Então a simetria é a simetria G' μi de x'. A nossa simetria é essa, né? Não é? Dx kappa dx' mi dx lambda dx' mi g kappa lambda dx. Nós tínhamos já estudado essa simetria aí e tínhamos visto, né, que a gente fazendo a expansão, para nós a transformação tem essa característica, a transformação para infinitesimal é x' mi igual a x', são os diffeomorfismos infinitesimais, e aí a gente vai fazer essa transformação em nível infinitesimal. Então a gente já está lembrado, a gente já pode trabalhar com isso. Isso aqui vai dar para nós um G' mi de x' mais x' é x mais 5. Aqui é o jacobiano inverso. Então isso aqui vai ficar um delta de kappa mi menos um dmi de psi kappa. Esse termo aqui fica um delta de lambda mi menos um dmi de psi lambda. Isso. E aqui o G kappa lambda. Aqui é. Vou fazer o seguinte. Vou botar aqui um instantinho. Então isso aqui é um. Perdão. Isso aqui é um G', né? Então isso aqui é um G'. Então ele vai ser eta mi mais kappa h' mi x', que é x mais x. E aqui é um eta kappa lambda. Estou fazendo então a linearização da transformação. Mais kappa h kappa lambda. Então, tá, o primeiro termo daqui da eta mi e eta mi, então as métricas se cancelam. Esse termo aqui, nós vamos poder expandir. Então isso aqui vai ficar um h' de x, e depois vai ficar um termo que tem, quando eu fizer a expansão linear aqui, e a expansão de Taylor aqui, isso aqui dá um h' de mi, então isso aqui é h' de x mais psi, né? Está dando para nós h' mi de x mais psi lambda de lambda do h' mi de x, certo? Expansão linear. Só que esse h' é h mais essa transformação aqui já é h mais o delta h, que é o h' transformado. Então, o termo que tem delta h é de segunda ordem, então eu vou jogar fora. Então, para todos os efeitos, esse termo aqui, psi lambda de lambda, ele vai atuar no h. Mas isso aqui já é segunda ordem, porque esse parâmetro já é infinitesimal e o próprio campo aqui já é infinitesimal. Estou linearizando. Então, em ordem linear, esse termo aqui, kappa h', psi lambda, ele é equivalente a eu escrever kappa h' mi de x. Esse termo aqui, que é o termo que viria da variação do argumento, né, do deslocamento do x, é o vetor responsável pelo diffeomorfismo, que ele interfere com esse termo. Então, isso aqui já é em segunda ordem. Então, eu estou só trabalhando em ordem linear. Então, do lado esquerdo, dá só o h' mi de x. Aí do lado direito, eu vou ter o primeiro termo, depois eu vou ter esse termo aqui, que é linear. Aí vou ter esse termo aqui, esse termo aqui vai interferir com os deltas. Então vai produzir aqui um kappa h mi. Kappa h mi de x.
E agora esse termo aqui vai ficar menos dmi esse kappa vezes esse delta vezes esse eta. Então vai ficar lambda, vai ficar um eta de kappa i, então vai ficar menos dmi psi menos dmi psi. É simétrico em I, já que o H é simétrico. Então, a transformada, no fundo, a gente, na versão linear, quando eu estou considerando só as flutuações em primeira ordem, então a simetria de gauge, a simetria de diffeomorfismo, ela se reduz a essa simetria de gauge que nós reconhecemos lá dos nossos cursos, né? De teoria clássica de campos, a gente reconhece como sendo a simetria de gauge associada ao chamado campo de Pauli-Fields, que é o campo que tem estudores. A transformar a simetria de gauge dele, quer dizer, o delta, variação de gauge. Quantos são simetria de gauge? Poderia ser simetria de gauge, poderia ser simetria de gauge associada ao diffeomorfismo, o derivado do diffeomorfismo. O diffeomorfismo é que dá origem a essa transformação. Então, a transformação de gauge do H é menos 1 sobre kappa dmi psi mais dmi psi. Ou seja, nós temos então um parâmetro de gauge local, uma transformação de gauge local, um parâmetro vetorial. Que é exatamente o análogo à transformação de gauge do campo vetorial. Lá nós temos uma transformação de gauge com um parâmetro escalar, o gradiente de um escalar. Então, só para a gente fazer aqui um paralelo, só para a gente reportar rapidamente, né? Quando a gente tem o caso do campo vetorial, do bóson vetorial, a variação de gauge do bóson vetorial é um dmi alfa. Então, qual é o papel desse alfa? Esse campo de gauge, a gente está lembrado, ele tem dentro dele um modo de spin 0 e um modo de spin 1. Esse parâmetro é um parâmetro escalar, ele é um modo de spin 0. Então, esse parâmetro, essa simetria, ela me permite eliminar esse parâmetro aqui, que é a parte longitudinal do campo. Então, o parâmetro de gauge elimina. Então, a simetria de gauge ela me deixa passar apenas o spin 1. Ela deixa o spin 1 se propagar. Mas aí a gente sabe, depois, pelas equações de, no caso do eletromagnetismo, né, quer dizer, pela equação de Gauss, a gente sabe que a gente mata uma componente aqui. A gente consegue matar a componente temporal. Então, a equação de Gauss elimina um grau de liberdade. E aí a gente sabe que no final de tudo, o fóton fica, ele teria 3 componentes aqui, mas ele perde um grau de liberdade no shell. Então, a gente sabe que nesse caso aqui, o fóton, né, tem 2 graus de liberdade no shell. 2 graus de liberdade com o shell. A simetria de gauge e a equação de campo implicam que apenas 2 graus de liberdade física se propagam. Então, esse é o mecanismo lá, o máximo da simetria de gauge, que usa um parâmetro vetorial. Não precisa usar o gauge fixo. Oi? Não precisa usar o... O gauge fixo foi usado aqui. Quando esse spin 0 mata esse spin 0. Então, agora nós vamos olhar o paralelo aqui. O paralelo aqui é o H', ele tem spin 0, A equação legal você teria que olhar o momento canônico. Olhar o momento canônico. Isso mesmo. Então, aqui é o conteúdo do H'. Esse parâmetro aqui é um parâmetro vetorial. Então, de novo, esse parâmetro tem parte longitudinal e parte transversa. Então, esse parâmetro aqui, ele vai eliminar um spin 0 e um spin 1. Quer dizer, essa eliminação ocorre por conta do parâmetro ter caráter vetorial. Então, esse parâmetro tem componente longitudinal e transversa. Então, a componente longitudinal mata esse spin 0, a componente transversa mata esse spin 1. Passa o spin 0 e o spin 2. Aí, aqui, semelhantemente,
né? As equações, a chamada equação de Pauli-Fields, já vou recapitular aqui nela, a equação de Pauli-Fields, ela elimina os spin zero. Que permanece, né? O spin zero residual. E aí, a conclusão, então, on-shell, HMI, escreve, spin e coloca isso. Essa análise bem detalhada do passo a passo, toda essa discussão, está na tese de mestrado, na dissertação de mestrado, do nosso ex-estudante aqui, lá que está hoje no Instituto Federal de Juiz de Fora, que é o Vitor Antônio. Eu não sei se no início do curso eu passei em algum momento o exemplar da dissertação dele para vocês, mas se alguém precisar para estudar toda essa discussão do campo de Pauli-Fields e dos spin-2, está feito em detalhe na tese do Vitor. A gente fez passo a passo mostrando que equações eliminam o spin zero, como é que fica a transformação que a gente fez o passo a passo. Então eu posso dar como referência. Então eu vou dar aqui a referência para o estudo detalhado dos spin-2. Dissertação de mestrado. Se alguém precisar, pode me escrever que eu mando o PDF. Eu tenho o PDF, porque a tese não foi defendida no CPPF, então não está no CPPF Index, mas eu que orientei essa tese lá na UERJ, então eu tenho o PDF dela comigo, né? Se vocês precisarem, eu mando o PDF dela para vocês. Essa tese está pedindo, tá? Eu estava organizando esse texto, exato magnitude. Eu estou botando em apêndice. As teses? Assim, assuntos, você botou artigo, a gente bota em apêndice. E a pessoa. A gente podia botar um banco de teses. Então, podemos botar um banco de teses ali também. Eu digo tudo quando eu falo, aí no caso do Yang quando gráfico. Ele bota a tese no apêndice. Tá certo. Então, eu passo o PDF dela para vocês. O que é bom, quer dizer, o cara que está assistindo o curso, aí ele já pega o material para apêndice, né? Tá ótimo, boa ideia. A gente pode fazer isso. Lá na tese do Vitor, a gente estudou em detalhe isso no capítulo 3, então tem todo passo a passo e tal. Como era uma dissertação, valia a pena colocar isso em nota. Então, por isso eu vou ficar assinando muitos detalhes aqui, porque tem lá. Eu vou querer estudar com vocês mais o aspecto do propagador e dos projetores. Mas a discussão está lá. Então, nós já entendemos qual é a simetria que está em jogo, que é essa simetria. Quer dizer, nós pegamos Lagrange, Einstein-Hilbert, vimos que a torção foi zero, então o que sobra são os graus de liberdade da Kilby, ou portanto da métrica. Então, a gente reformula o problema em torno da métrica. E aí o que a gente quer quantizar é a flutuação em torno do campo do espaço de Minkowski. A solução de mínima energia, a solução clássica estável é Minkowski. Então a gente quantiza em torno do Minkowski. A flutuação é o H-mini, portanto ele tem spin 0, 1 e 2, a gente tem que eliminar o spin 0 e spin 1, e a gente entende que o spin 2 sobrevive depois que a gente usa as equações de movimento. Quer dizer, a equação de movimento para esse campo de spin 2 é a chamada equação de Pauli-Fields, só para colocar aqui para lembrar que a gente viu, eu não sei se em um dos cursos nossos, né, de grupo de Lorentz, né, quando a gente usa equações de campo dos spin inversos, né, a equação de Pauli-Fields é a equação desse campo de spin 2, que é o H-mini, usando aquela simetria. Então a equação é essa, é da Lambertiano, o H-mini mais deli do traço do H, então H capa menos deli
kappa H menos DI D kappa H I kappa. Nossa, então essa aqui é a equação de Pauli, tá? E a gente pode escrever desse modo assim, D'Alembertiano, H I menos DI. Nós temos esse termo aqui, né? Lá do grupo melódico se tira naturalmente essa equação. Lá do grupo melódico. Aqui a gente tirou o macro. Isso, exatamente. Se quiser falar, quero escrever uma equação que propague só spin 2. Você coloca assim, você coloca a equação que você tira, como a gente construiu. Então isso aqui dá. DI, esse termo aqui é o braço, né? Certo. Então, a gente teria aqui, a gente consegue escrever esse termo. DI, D kappa, H kappa I, DI, D kappa, H I, a gente teria esse termo. Só pagar não contar esse termo aqui DI, esse termo aqui é simétrico em I. Então vamos distribuir esse termo aqui, vamos escrever esse termo aqui como sendo 1/2, né? Vamos chamar H kappa no traço já 1/2 de DI do H mais 1/2 de DI do H. Só fazendo essa decomposição, porque esse cara, esse DI é simétrico. Aí esse termo aqui, a gente pode juntar desse modo aqui, esse termo. Então eu posso escrever essa equação assim, D'Alembertiano do H em I. E aí eu posso colocar aqui menos DI D kappa H kappa I menos 1/2 do DIH. E depois, esse termo aqui, também eu faço menos DI. Aí vou ter D kappa H I kappa menos 1/2 do DIH igual a 0. Então, eu produzi essa equação com esses dois termos. Vamos lembrar um instantinho só lá das equações de Maxwell. Vou colocar isso aqui. Então, essa é a chamada equação de Pauli-Fields, do spin 2. Quando a gente lembra das equações de Maxwell, a simetria de Gauge, para a qual eu falei. A equação de Maxwell é DI F em I igual a 0. Então, a equação de Pauli-Fields, portanto, de spin 1. Então, nós temos D'Alembertiano do I menos DI igual a 0. Então, esse termo aqui, que é o termo que dá a propagação de verdade ao D'Alembertiano, o termo adicional ao D'Alembertiano, quando eu fixo o gauge, quando a gente fixa o gauge de Lorentz, escolhendo um gauge oportuno, eu mando embora um gauge conveniente, que é o gauge de Lorentz, mandando embora esse termo. E aí a gente ganha a equação de onda, né? A equação de onda do potencial. É a equação mostrando que o campo eletromagnético no vácuo ele satisfaz, né? A equação de onda
Fixei o gate, isso que eu fiz, o gate fix. Fixamos aqui. Agora ali nós temos uma situação muito semelhante. Nós temos o D'Alembertiano do H-mini e temos dois termos adicionais de derivada. A estrutura é a mesma. Está lá. Então, aquilo que está dentro da derivada, eu na verdade tenho dois termos muito parecidos. Eu tenho esse termo aqui, que na verdade tem a mesma estrutura que esse termo. Então, aqui eu tenho um termo com derivada e aqui eu tenho um termo com derivada. Isso não aconteceu à toa. No fundo, aqui no nosso curso, a gente já sabe que é o spin 2, a equação, né, a gravitação é uma teoria de calibre. Então, o que está acontecendo para o spin 1, na verdade, o que está acontecendo para o spin 2 já vinha do spin 1, há uma certa universalidade, que é a equação de onda, ela está ligada ao D'Alembertiano da propagação, e esse resíduo aqui, esses resíduos aqui, são, na verdade, o gate fix. Então, aquela simetria de calibre, com aquela simetria de calibre, se eu impuser essa condição aqui, então, essa simetria de calibre, ela nos permite fazer essa escolha de gate. Nós podemos, na mesma forma que nós escolhemos aqui dmi a mi igual a zero, o que nós vamos escolher é isso aqui, d kappa do h kappa mi. Né? Tá lá? Isso aqui não faz a mesma coisa, d kappa do h kappa mi menos 1/2 do dmi. Essa equação aqui do dmi do h, que é o traço, igual a zero. Então, essa condição aqui é que é o análogo do gauge de Lorentz. Então, é o análogo do gauge de Lorentz. Com isso, então, escolhendo esse gauge, e aí vocês podem mostrar como é que a gente mostra que um bom gauge fixing, que a gente está de posse de um bom gauge fixo. O que a gente tem que fazer? Pega a condição de calibre, aplica uma transformação de gauge nela. E aí a gente mostra que a gente pode fixar o parâmetro da transformação usando a condição de gauge. Não é assim que a gente faz lá na eletrodinâmica? dmi a mi, esse aqui, essa é a minha condição de gauge, a minha função de gauge, esse objeto. Eu faço uma transformação de gauge nela, tá? dmi a mi vai... Quer dizer, essa condição, o gauge fix tem essa forma funcional. Então isso aqui dá D'Alembertiano de alfa mais dmi a mi. Então, aqui é o meu dmi a linha mi. Então, se eu quiser escolher o dmi a linha mi igual a zero, eu posso escolher isso aqui igual a zero, desde que esse alfa seja menos 1 sobre D'Alembertiano dmi a mi. Então, usando esse gauge fix, usando essa forma de gauge fix, fazendo uma transformação de gauge nele, e eu zerando essa grandeza, eu posso calcular alfa em função da configuração de campo. Então, fixei o parâmetro, fixei a função de gauge. Então, eu tenho um bom gauge fix. E aqui é a mesma coisa. Quando eu escolho isso aqui igual a zero, isso, na verdade, me permite fixar o psi. Então, esse é o chamado gauge de de Donders. Então, esse gauge de de Donders é o análogo do gauge de Lorentz. Então, com esse gauge, a gente mostra, quer dizer, a gente pode escolher esse termo aqui igual a zero. Então, essa equação do Fields-Power, ela tem essa parte aqui toda ligada ao gauge fix. Então, a gente ganha uma equação de onda para H-mini. D'Alembertiano de H-mini igual a zero. Então, é quando a gente diz que a gente fala do fenômeno onda gravitacional. É porque a perturbação, quer dizer, a flutuação em relação à métrica de Minkowski se propaga com essa equação de campo. Então, é isso que dá para a gente o caráter de onda gravitacional. Então, nós escolhemos esse gauge fixing, que é o chamado gauge fixing de de Donders, que é o análogo, então, do gauge de Lorentz, o gauge covariante, né, lá da teoria eletromagnética. Muito bem. Então, é isso que está acontecendo aqui. Nós estamos trabalhando na direção de uma equação de campo com spin 2. Então, na verdade, então, a formulação, o Einstein-Hilbert,
ele acaba dando consistentemente, né, ele no limite de linearização, quer dizer, a versão linear do Einstein-Hilbert é o lagrangiano de Fierz-Pauli. Então, o que eu vou dizer para vocês, vou colocar para vocês esse resultado aqui, que ele mostrou uma pesquisa da época do peso do Vitor, que é o seguinte, eu faço. Vou pegar esse aqui. Então, o exercício é o seguinte, nós temos, né, no lagrangiano, os elementos que nós temos na ação de Einstein-Hilbert são esses aqui. Menos 1 sobre 2 capa 2. Aí nós temos a IG menos G. G. Mi. Capa. G. Mi. Lambda. R. Mi. Mi. Capa lambda. E aí, esse R é calculado com a conexão de Christoff. O que nós vamos fazer então? Vamos decompor a métrica na métrica de Minkowski, que é a solução trivial das equações clássicas, e a flutuação. Então, o que nós temos que fazer é substituir esse G no símbolo de Christoff, na conexão de Christoff. Daí a gente tem o R. Vamos substituir o G aqui, quer dizer, o G inverso, então, a métrica inversa, então, o G mi capa, ou F mi capa, menos capa, H mi capa, em primeira ordem também, em ordem linear, e calculamos esse determinante, então a gente vai escrever uma ação agora que é quadrática em H, que é justamente a versão linearizada, aquilo que é a equação de campo linearizada é a ação na ordem bilinear. Então, nós vamos escrever agora, na aproximação chamada de campo fraco, ou na versão linearizada da gravitação, então, o lagrangiano de Einstein-Hilbert. Então, quando a gente faz a linearização, a gente substitui, né, o G por kappa, por eta, mais kappa H, quando a gente fez a linearização, o lagrangiano de Einstein-Hilbert, ele cai no lagrangiano de Fierz-Pauli, que é o lagrangiano com objeto de extintores. Então, ele vai dar para nós menos um quarto do H mini da lambda H mini mais um quarto de H lambda H menos o meio do traço do H de mi H mi Então, esse é o lagrangiano de Einstein-Hilbert, que é o lagrangiano de segunda ordem. E aí, nós vamos e acrescentamos, então, a esse lagrangiano, o lagrangiano de gauge fixa, fixando o gauge de de Donders. Então, a gente introduz esse lagrangiano aqui sobre 2α di do H kappa e do H
dmi a 1000 ao quadrado. O lagrangiano é um gauge redondo, né? Um gauge fixo, 1 sobre 2 alfa, a funcional de gauge fixo ao quadrado. Então, nós temos agora uma ação de segunda ordem, bilinear em H, e da qual eu vou trabalhar para poder tirar, né, o propagador. Então, aí, o que a gente já sabe lá dos nossos cursos PREG, sobretudo nosso curso de QED, né, de teoria de campos em geral, o curso de Sebastião também, né, os teóricos, a gente sabe o procedimento de tirar o propagador. Mas agora temos que escrever essa ação fatorando campo, operador de campo, operador de onda, campo. Então, vamos ter que fatorar essa equação, esse lagrangiano, incluindo, claro, o gauge fixo, esse lagrangiano, essa ação ela também tem que ser colocada nessa forma. Campo é real, então vamos ter sempre o fator meio, né? Meio aqui. E aí nós vamos ter, vamos botar o fator vou manter o K2, então a gente vai ter, o K vai desaparecer, perdão, porque quando a gente fizer a aproximação linear, aqui tem um K2, mas o H sempre traz um K. Então, como tem quadrático em H, vai ser quadrático em K, que vai acabar com esse K. Então a ação vai ficar nessa forma. H mi, aqui nós vamos ter o operador, que é o operador de campo, o operador de onda, H mi, K lambda, e H K lambda. Então agora é só pegar aquela ação lá, trabalhar ela em segunda ordem, fazendo o que a gente está acostumado, quando faz integrações por partes, etc. Então, esse operador aqui, ele vai ser colocado nessa forma. Então, eu sei quem é esse operador aqui, fazendo aí um trabalho que nós já estamos acostumados a fazer, integração por partes, acertar índice, né? Para poder ficar sempre nessa forma, onde tem contrações, a gente coloca os zetas no procedimento de sempre, e a gente vai ter esse operador aqui, que vai ser menos um quarto da Lambertiana. Aí vamos ter delta, alfa, mi. Aqui é delta, mi, kappa, delta, mi, lambda. Mais delta, mi, kappa, delta, depois aqui vamos ter mais meio menos 1 sobre 4 alfa da Lambertiana. E aí aqui vamos ter uma estrutura tensorial que vai ser eta mi, eta kappa lambda. Uma estrutura que vai ser menos meio mais 1 sobre 2 alfa eta mi e kappa e lambda mais eta kappa lambda e mi mais um quarto menos 1 sobre 4 alfa
também tem essa forma. Como é que a gente faz isso? E pega partes, faz as simetrizações, porque essa expressão ela tem que ser sempre simétrica em mini, tem que ser simétrica em capa lambda e tem que ser simétrica na troca do par. Mini com capa lambda. Se eu trocar mini simultaneamente com capa lambda, essa expressão é simétrica. Então, todas as simetrizações estão presentes aqui. Então, claro que a gente agora vai ter que lembrar a questão dos projetores. Quando nós estudamos campo vetorial, vocês se lembram que o campo vetorial ele tem o projetor transverso e o projetor longitudinal. Nesse caso, nós temos o campo de rank 2. Cada índice pode ser decomposto numa parte transversa e numa parte longitudinal. Então, nós temos agora os chamados operadores de spin do setor dos campos simétricos de spin 2. Então, no setor dos campos tensoriais. Então, no setor dos tensores, né? No setor dos tensores simétricos, que é o caso do H' de rank 2, pense a seguinte relação vista, assim, de operadores de Essa função ali, está fazendo beta. Oi? Então, beta de sua cara. Aonde? Aqui, você fica derivando em relação a teta. Ou eta. Mas eu não estou derivando, não. Isso aí é só produto. Porque o eta é constante. É que eu tenho derivadas multiplicando métrica, é multiplicativo, né? Não é que eu tenha esse da Lambertiana. Sim, ele está está na frente. Isso, exatamente. É como se eu tivesse eta mi lambda dmi dk. Eta mi lambda dmi dk. Essa métrica passa por essa métrica desse sentido. Quer dizer, a derivada vai ser em cima do H. Isso, vai ser em cima do H. Exatamente. Vai ser sempre em cima do H. Não vai passar nada do eta. O eta é constante. Então, no setor, nós temos o seguinte projetor, chamado operador de projeção de spin 2, beta mini, e mini capa lambda. Esse operador aqui, ele tem a seguinte forma. Ele é um meio do beta mi capa, beta mi lambda, mais beta mi capa, mi lambda, menos um terço do teta mi teta capa. Para ver mais ou menos como é que a gente chega nisso. Esse operador aqui, atuando no campo de rank 2, ele vai projetar o spin 2 que está dentro dele. Depois nós temos um operador de projetor, projeta o spin 1, mini, capa lambda. Nós temos esse objeto, o meio, eta mi capa, vamos pegar aqui do lado. Eta mi lambda, mi capa. Eta mi capa, mi lambda, depois temos esse operador aqui, spin 0, P, chama P0,
S, Mi, capa lambda, é 1/3, teta mini, teta capa lambda. Temos o que nós chamamos de P0S, Mi, capa lambda, ômega Mi, ômega capa lambda. E esses operadores aqui, somados, eles dão a relação de completeza, eles dão a identidade no setor, nos tensores simétricos de rank 2, a identidade simetrizada, como nós vamos ver agora. Então, se nós somarmos, né? Aí, esse 0S é zero, é como se fosse, não, aqui é 0S, aqui é 0W. 0S, 0W. é o nome mesmo? Esse é o nome apenas. Esse é o nome. Só fica 2, 1, porque tem dois spin 0. Então tem um spin 0, essa tem um spin 0, W. Acho que é strong líquido, né? Uma notação antiga. E aí a gente sabe o seguinte: se a gente somar todos esses conjuntos, todos esses operadores, pegar P2 mais P1 mais P0 S mais P0 W mini capa lambda, isso é igual a 1/2 do eta mi capa, eta mi lambda, eta mi capa. Que é justamente a identidade simetrizada, é a identidade do espaço dos tensores de rank 2, dos tensores simétricos de rank 2. Então, essa relação é uma relação de completeza. A soma de todos esses operadores dá a identidade. Como a gente tem no caso do vetor, dos bósons vetoriais, nós temos θ mais ômega igual a eta. Então, essa relação de completeza é o análogo de θ mais ômega igual a eta. Só que no espaço dos tensores simétricos de rank 2, a identidade não é o produto de etas, mas tem que ser o eta simetrizado. Porém, para a relação de completeza, esses operadores bastam. Mas se nós não... Aí a gente sabe, quando a gente vai fazer os operadores de projeção, a gente vai precisar multiplicar eles entre si, esse por esse, esse por esse, esse por esse, eles entre si. E aí a gente vai observar o seguinte, que no produto desses operadores entre si, aparecem dois operadores novos que não participam da relação de completeza, mas que eles aparecem por produto. Se eu multiplicar alguns desses operadores, eu vou ter essa álgebra, vamos dizer assim, não se fecha em si. Eu posso multiplicar esses operadores entre si, eles se reproduzem, porém aparecem dois novos. E aí eu tenho que incluir. Mas eles não participam da relação de completeza. São esse operador que nós chamamos de P0 SW, mini capa lambda, que tem essa forma aqui, 1 sobre raiz de 3, θ mini, ômega capa lambda, e o P0 WS. Mini capa lambda também, que é 1 sobre raiz de 3, ômega mini, θ capa lambda. Então, se nós pegarmos todos esses operadores, então nós podemos agora, se a gente multiplicar todos esses operadores entre si,
Pode ver aí, deixa eu ver. Então, esses operadores, se a gente quiser multiplicar eles entre si, significa sempre fazer aqui no extrato, significa sempre na contração simultânea de dois índices. A estrutura desses operadores é de 4 índices. Então, o produto desses operadores tem que ser pensado desse modo. P, a estrutura é sempre essa. P, mini, rho sigma, multiplicando P', rho sigma, por exemplo, kappa lambda. Então, isso aqui vai dar no final uma operação, alguma coisa, algum operador, P2 minis, mini kappa lambda. Então, a estrutura dos produtos é essa. Então, nós estamos falando, nós estamos criando uma álgebra que me dá o produto, né, me dá os produtos desses operadores, alguns são projeção, o quadrado deles é ele mesmo, nesse sentido, no sentido desse produto, da contração de dois índices. Né? É como se fosse o produto matricial com esse índice aqui de coluna e esse índice aqui de linha, né? Com dois índices. E aí a álgebra que a gente tem é a seguinte. Vou pegar aqui. Se eu pegar um operador do tipo se eu pegar um operador P, I, A, P, J, D. Isso vai dar delta de J, delta de A, P, J, D. Então, por exemplo, se eu pegar P2 com P2, o P2 é como se ele tem A igual a B, que é P2 com P2. Então, I igual a J, vai dar delta de 2, 2. O delta de AB também é 1 e vai dar um P2. Então, P2 é o quadrado da P2. Tem que ver essa relação desse tipo. Sempre que eu pegar um operador, um índice só, com dois índices, um I, um A, um J, um B. Quando eu pegar, por exemplo, um operador do tipo PI, AB, com um PJ, CD, pegar esse operador que tem dois índices aqui, tipo SW, então isso vai dar para nós delta IJ, se eu pegar agora um P, I, A, um PJ, BC, delta J, delta B, PJ, AC. Se nós pegarmos PI, AB, PJ, C, sempre delta J, delta BC, PJ, então é claro, o I tem que ser sempre igual ao J. Então, o 2 com 2, o 1 com 1. E essa proliferação de AB, CD, A, B, C, vai ser só para o setor de X0. Então eu tenho P0S, P0W, P0SW, P0WS. Mas do PI para o 1 e para o 2 é tudo ortogonal.
P1 e o 2 não tem aí. Essas relações aqui são mais úteis para os P0. Porque o spin 2 e o spin 1 são ortogonais a todo mundo. É só fácil de reproduzir essa tabela. Então, por que essa tabela é importante? Porque ela vai mostrar para nós que o nosso operador de onda, quer dizer, agora trabalhando aquelas expressões que nós temos, né, lá, então a gente pode escrever aqueles objetos todos que nós tínhamos lá, aquele operador de onda. Vou apagar isso aqui. Quando nós escrevemos o nosso operador de onda, nós tínhamos menos um quarto, aí tinha aquele D'Alembertiano e aquele produto de elas. Cada termo daquela ação vai poder ser agora escrito em termos desses operadores. Então, pegando aquela ação que nós tínhamos escrito em termos dos operadores, dos zetas, das derivadas e dos zetas, a gente vai conduzir. E sabendo as expressões desses operadores, a gente pode mostrar que o nosso operador de onda, no final de tudo, ele vai ter a seguinte forma. Nosso operador O mini capa lambda, que é o operador a ser invertido, para a gente poder ler o propagador, ele vai ter essa forma, menos meio D'Alembertiano P2. Eu não vou repetir os índices não, porque sempre for assim, é P2, mini capa lambda. P2, mini capa lambda. Depois nós vamos ter um termo aqui que vai ser menos 1 sobre 2 alfa. D'Alembertiano P1 mini capa lambda. Então, o setor agora do spin 1. E agora o setor dos spin 0. Nós vamos ter mais 4 alfa menos 3 sobre 4 alfa. D'Alembertiano P0S. P0S mini capa lambda. Menos 1 sobre 4 alfa D'Alembertiano P0W. Mais 3 sobre 4 alfa P0 SW mini capa lambda mais P0 WS mini capa lambda. Então, essa expressão do operador a ser invertido. Beleza. Deixa eu só escrever aqui. Muito bem. Então, usando aquela nossa. Então, nós já sabemos que se o operador O é expresso em função desses operadores, e nós temos uma tabela multiplicativa para esses operadores, da onde é que vai sair o nosso propagador? O nosso propagador, ele sai da inversão. No nosso discurso nós sabemos. O propagador é, basicamente, a menos de um fator I, é o inverso desse operador. Então, a operação que eu vou ter que fazer vai ser inverter esse operador, ou seja, eu vou ter que procurar um operador O menos 1, cossigma, capa lambda, tal que esse produto aqui vai dar aquela identidade que nós temos, vai dar um meio de eta mi capa eta mi lambda, que é a identidade no setor dos espinhos, dos campos simétricos de rango 2, eta mi capa eta mi lambda. Então, nós temos que
fazer essa operação. E aí nós já sabemos o que fazer. Já que o operador ó, se escreve em função de todos esses operadores de spin aqui, o nosso operador inverso vai ter que ter essa mesma forma. Então eu vou escrever esse operador sob uma forma que eu ainda vou determinar. Eu não conheço os coeficientes, mas eu sei a fórmula. Vai ser um xp2 mais um yp1 mais um zp0s mais um wp0w mais um t0sw mais um t0ws. Então o que eu sei? Eu sei a forma geral desse operador. E aí, claro, eu tenho que multiplicar O por esse operador e obter o lado direito. Então, aí vou multiplicar aquele operador O por P2 por P2. O P2 por P2 dá P2, então vai ficar menos no meio da Lambertiano X P2. Então, a gente multiplica agora esse operador, o O, por essa proposta do O menos 1, igual a isso aqui. Mas isso que está do lado direito, eu sei, pela relação de completeza, isso que está do lado direito é P2 mais P1 mais P0SW mais P0WS. Então, quando eu fizer esse produto, O por O menos 1, eu vou obter algo que vai envolver aqueles coeficientes conhecidos, mas vai obter x, y, z, w, t, i. Então, nós vamos ganhar do lado esquerdo uma expressão que envolve esses coeficientes e os operadores, P2, P1, P0S, P0W, P0SW, P0WS. Isso tudo tem que ser igual a 1 meio, tem que ser igual, perdão, a isso tudo aqui é P2 mais P1 mais P0S mais P0W. Então, tudo que tiver do lado direito, P2 mais P1 mais P0S mais P0W, eu vou ter que igualar tudo que tiver. Quando eu fizer esse produto aqui, tudo que tiver P2 vai ter que ser igual ao coeficiente do P2 lá, que é 1. Desse lado aqui eu vou ter P2 vezes P2, vai P2. Então, eu vou produzir algo que vai ser menos 1 sobre 2, né, da Lambertiano X. Isso aqui P2. Do lado direito eu tenho um P2. Então, ao inverter isso aqui, a gente vai obter que isso aqui vai... Nesse caso, eu tenho que impor que isso tem que ser igual a 1. Porque do lado direito eu tenho P2 puro. Então, do lado esquerdo eu vou ter esses operadores. Quando fizer aqueles produtos, eu vou reduzir a uma expressão dependente em x, y, z, w, t, i, com esses operadores na frente. E vou ter que igualar o lado direito, mas o lado direito só tem P2, P1, P0S, P0W. Não tem P0SW e P0WS. Então, tudo que aparecer do lado esquerdo desse produto com P0SW é 0 e com P0WS é 0. Ou seja, eu vou ganhar um sistema de 1, 2, eu tenho 6 variáveis, 6 incógnitas. E vou ganhar um sistema de 6 equações. Porque tudo que eu tiver P2 do lado esquerdo, eu vou comparar com P2 do lado direito. P1 do lado esquerdo, P1 do lado direito. P0S do lado esquerdo, P0S do lado direito, P0W do lado esquerdo, P0W do lado direito. Do lado direito não tem P0SW, ele não fica na relação de completeza, nem P0WS. Então, tudo que tiver do lado esquerdo aqui, coeficiente do P0SW vai ser 0 e coeficiente do P0WS vai ser 0. Então, eu vou ganhar 6 equações lineares para as 6 incógnitas. E aí eu resolvo esse sistema. Então, o procedimento agora é puramente algébrico. É fazer o produto usando aquelas relações de produto, aquela tabela multiplicativa, e igualar ao lado direito. Só que o lado direito é a relação de completeza. Portanto, o lado direito é P2 mais P1 mais P0S mais P0W. Então, o coeficiente de tudo que tiver P2 do lado esquerdo é 1. Tudo que tiver P1 do lado esquerdo é 1. P0S é 1, P0W é 1. Tudo do lado esquerdo sobrar com P0SW é 0 e P0WS é 0. Então eu vou ter 6 equações para essas 6 incógnitas que eu determino. Então é um problema puramente algébrico. E, bom, se quiser fazer a mão, faz a mão, mas não é para fazer a mão também.
né? Porque é um sistema de equações lineares, 6 equações e 6 incógnitas e assim, porque muitas coisas se desacoplam. Não é um sistema muito grande. Então a resposta que a gente obtém é, a gente consegue referir esse operador, O a menos 1, mini capa lambda. Rho sigma capa lambda. Então vou colocar aqui. A resposta dele é essa. Ele dá menos 1 sobre W inercial. E aí nós vamos obter 2 D2 mais 2 alfa φ1